Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos fazer aqui um grande debate sobre dança, educação e política com uma companhia de dança extremamente revolucionária e libertária que vem desenvolvendo um trabalho protagonista aqui no estado de São Paulo. Me refiro aqui à companhia de dança Caleidos. Estou recebendo aqui os seus idealizadores e diretores, a professora Isabel Marques e o poeta, escritor e diretor também de teatro, Fábio Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho acompanhado já há um bom tempo o trabalho que vocês têm desenvolvido na área, principalmente na área que eu atuo muito, que é a educação. E queria começar com a Isabel. Isabel, como que foi a sua relação? Como que você consegue organizar essa relação educação e dança? Você que tem formação nas duas áreas, eu queria que você falasse um pouco sobre como que você iniciou esse trabalho com dança, educação. Sei que você foi professora da Unicamp também, na área de dança. Eu queria que você falasse um pouco para o telespectador sobre... Então, primeiro lugar, obrigada, pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que já dura 20 anos, né? A Companhia de Dança foi fundada em 96, quando eu estava, de fato, defendendo o meu trabalho de doutorado e ainda professora da Unicamp. E algumas alunas da Unicamp quiseram montar um trabalho comigo. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa para valer, vamos fundar uma companhia de dança para desenvolver toda essa nova perspectiva, essa nova forma de encarar a dança na educação, né? Então, mas a companhia, então, ela surgiu dessa conversa, desse diálogo com algumas alunas da Unicamp na época. Depois eu saí da Unicamp e a companhia oficialmente veio para a cidade de São Paulo, mas eu sou pedagoga de formação. Depois que eu fui fazer o meu mestrado na área de dança, que não existia nenhum cursozinho de mestrado de dança no Brasil, fui fazer fora, né? Acabei indo para Londres. E no meu retorno, que eu voltei para a escola pública mesmo, que eu acho que até hoje, né, é um dos grandes focos mesmo da companhia de dança, é entender o quanto a escola precisa de arte e de arte viva. Então, a companhia, na verdade, ela foi fundada pensando nisso, né? Como a escola estava naquela época, pensa em 1996, 95, carente de arte e de dança mais ainda. A dança ainda não era nem oficialmente parte do currículo. Então, nós temos uma história um pouco ao contrário de alguns artistas, né? Em geral, o artista começa a sua carreira artística e depois se entusiasma pela educação. No nosso caso, foi um pouco diferente. Nós já estávamos dentro da escola, atuando na formação de professores. Depois, nessa mesma época, eu fui convidada para fazer parte do governo da Luísa Erundina, né? Foi quando a dança foi, de fato, introduzida, né, no currículo da cidade de São Paulo. Isso foi quase um modelo, né, para o que veio depois, né, em termos de Brasil. E tendo na escola que eu percebi o quanto não existia essa dança viva. Quer dizer, a arte na escola ainda é muito reduzida a exercícios, reduzidas a atividades, né? E não a produção artística, a apreciação de arte. Então, a companhia, ela surgiu desse contexto, ela surgiu da escola, e durante 10 anos, né, Fábio, nós ficamos nesse contexto escolar, viajando pelo estado inteiro, né, de São Paulo, alguns convites também para outras partes do Brasil, para estar na escola. Então, a gente já dançou muito em refeitório, sala de aula, corredor de escola, pátio, né? Então, assim, esse sempre foi o nosso métier mesmo de trabalho. E com o tempo, né, quando o trabalho foi se aprimorando, com a entrada do Fábio, né, em 98, também deu uma outra reviravolta, uma outra tônica para o nosso trabalho, que é aí que vocês estão vendo nas imagens, né, que ele são duas linhas de trabalho. Vamos falar um pouquinho agora dessa linha com as crianças, né, que é atuar muito com nossos espetáculos, são todos espetáculos interativos. Então, com isso, a gente cria um diálogo com as crianças e com o público. As crianças e o público são sempre convidadas a dançar com a gente. Então, não é uma coisa assim, o artista lá longe, a criança aqui. Isso não faz parte É interativo o processo. Interativo. São todos os processos nossos até hoje, né? São 23 trabalhos, né? A gente fez até os dias de hoje. E essa pesquisa contínua da interação, que vem, eu acho, dessas raízes do trabalho, né, com o Paulo Freire, ainda na época que ele era secretário da Educação, de criar um diálogo entre os artistas e o público, né? Então, a gente tem um trabalho grande que a gente faz atualmente, né, nos céus de São Paulo, com a rede pública. Não sei, Fábio, você quer... Só mais uma pergunta ainda. Qual que é a importância da dança na educação, no currículo escolar? Qual o impacto? Qual é, assim,
o impacto positivo disso, né? Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, do adolescente. Olha, a gente tem... A conversa é uma tese inteira. Mas acho que eu tive o grande privilégio de, em vários momentos, participar justamente de vários programas, né, de escrita de documentos oficiais para entender o papel da arte e da dança na escola, né, na educação formal. Mas acho que o que a gente tem mais trabalhado até nos nossos cursos de formação é essa importância da dança como uma possibilidade de leitura de mundo. Então, assim, muito próximo do pensamento do Paulo Freire, né, como é que eu enxergo o mundo, vejo o mundo, compreendo o mundo, critico o que eu estou vendo a partir da experiência de dança. Então ela se diferencia muito, né, dessa ideia da dança como um conjunto de passos, como imitação do professor. Então a gente tem uma proposta de dança que é pensar o ser humano como um criador de dança, basicamente. E aí é só na escola, né, que a gente vai poder ter um momento de sistematização desse conhecimento. E tem a valorização do corpo também, né, que Sem muitas dúvida. vezes a escola não trabalha isso, ela trabalha muito com o lado intelectual, o desenvolvimento intelectual do aluno. E quando trabalha o corpo é de forma mecânica. Da educação física. A educação física tem se transformado, eu sei, né? Mas assim, é pensar esse corpo muito mecânico, fazedor de tarefas, e nunca um corpo como fonte de conhecimento. Então, pensar essa ideia da dança como conhecimento, que é essa grande... E o corpo é fonte de conhecimento e também de expressão artística. Sim. O corpo é arte também. Sim, de construção. Por isso que a gente acentua sempre essa ideia, né, da criança e do professor. A gente trabalha muito com os professores, não é? Eu ia entrar um pouco nessa aí, história. Fábio, aí entra o poeta. Como é que aí eu já emendo uma pergunta. Fábio, você que é poeta, escritor, é ator, dirige teatro, como que você entra na história da dança, como que você faz essa ponte com a Isabel na dança, e essa união tão maravilhosa e tão bem sucedida, né, que a gente vê nos espetáculos de vocês? Olha, foi uma construção, foi um caminho de construção, de encontrar um espaço da poesia, mas eu comecei como você na educação, eu fui professor de literatura há muito tempo, e escrevia, né? A poesia sempre foi uma parceira para mim, sempre foi a arte que mais me interessava, até encontrar a dança. Mas o que me interessava na poesia, eu comecei a me interessar pela poesia como arte de performance. Ou seja, o normal é a gente encontrar poesia no papel, paradinha, e se eu gosto no poema, eu leio e te entrego. Eu falo, lê que bonito. A poesia se restringe ao papel. Eu queria começar a estudar como é que ela ia sair do papel. Como é que ela viraria uma arte de performance que não fosse via música? Que é um dos caminhos que é o mais comum. Na música é o mais comum. E na música popular brasileira nós temos letristas, né, importantes aí que nos mostraram esse caminho. Mas não era o que eu queria. Também não era pelo teatro. O teatro, o processo do texto no teatro é um texto mais narrativo, é um texto que vai por um outro caminho. O que começou a me interessar foi a dança quando eu conheci a Isabel. Aí eu comecei a entender que havia um espaço ali para a palavra em cena num lugar poético. Esse lugar a dança me permitia com uma clareza muito grande e começamos a pesquisa. Na verdade, eu brinco que a gente está inventando um pouco esse caminho. Tem várias pessoas pesquisando, tem outros artistas que fazem isso, mas especialmente a gente interessa esse caminho dessa palavra se juntando à poesia, à dança. Mas, paralelo à carreira de poeta, teve a carreira de educador. E eu me apaixonei perdidamente pelo trabalho. Né? Não só pela Isabel, mas pelo trabalho principalmente também, né? Que é um trabalho muito libertador para o professor, libertador para a criança. O que eu vejo na interação que a Isabel, a gente está falando da importância da dança, acho importante dizer que não é qualquer dança. De alguma maneira a dança aparece na escola, ela aparece na quadrilha, ela aparece na festinha para os pais, ela aparece de alguma maneira, ela não está lá. Não é levar a dança na escola não é uma grande novidade. Levar a dança como área de conhecimento, levar a dança como um processo de interação e cocriação entre o professor e o aluno é que eu acho que é a grande novidade. Esse é o papel que a Isabel trouxe para a gente. A Isabel, o trabalho dela de doutorado e os 20 anos de companhia focado nesse papel, que é o professor ser um criador, o professor sair desse lugar de repassar um passinho, de ensinar uma dancinha, fica tudo no diminutivo. A Isabel propõe que a gente use a dança como arte, e aí ela passa a ser
libertadora, ela é política, é o aluno descobrir o corpo, né? Só olhar uma cena, na hora que o aluno toma conta do espetáculo, na hora que o aluno se apropria do processo de criação, né? Isso para a gente foi muito importante, pelo menos para mim foi uma descoberta, eu não tinha essa noção, né? E a poesia, provavelmente dito, vai entrar numa outra linha de trabalho, né, que a gente pode vir a falar mais para frente, mas principalmente o trabalho de educação é que eu acho que ficou, que mais me impactou no trabalho da Isabel. O Fábio está falando, né, dessa premissa mesmo, de entender o ser humano como um ser que cria, então não que imita, né, e a dança muitas vezes ela chega como uma imitação. E as professoras, como elas não têm formação em dança, em geral quando a gente fala primeiro até Fundamental 1, as pedagogas não têm dança nos cursos universitários. No curso de pedagogia, quer dizer, fiz pedagogia também, agora talvez eles tenham umas 20 horas de dança, mas não com um artista. Então, essa ideia de que a professora também não sabe o que fazer. Então, a professora, tanto quanto a aluna, acabou reproduzindo todas essas danças da mídia, essa concepção de dança, de coreografia pronta, que o aluno vai lá e reproduz, né? Então, todo esse trabalho de compartilhar com os alunos espetáculos de dança interativo vai muito no sentido desse empoderamento mesmo do corpo, né? Da pessoa saber que ela pode criar, que ela pode participar, que ela tem voz em diálogo com os artistas, que muitas vezes a gente vê espetáculos para criança ou de imitação total, né? Ou muito distante da arte, né? Ela senta no palco e fica assistindo. E a gente tem muito esse princípio do público como acreditar nessa capacidade do público de refletir, de problematizar, de pensar, de ter suas próprias ideias e o espetáculo de dança ser mais um motivador para tudo isso poder acontecer, né? E vocês trabalham várias temáticas. Eu fui assistir a uma peça de vocês, Maírton, lá no espaço dos Sátiros, no espaço lá da Praça Roosevelt. E eu fiquei impressionado como vocês conseguiram transformar aquela temática. Era um tema ligado à questão da homofobia, né? Da diversidade sexual, como que vocês fizeram através da dança aquilo. Eu fiquei impressionado, porque não é fácil, como você falou, você faz isso através da música, da literatura, agora ali não existia a palavra, né? Era só o corpo falando. Então, maravilhoso aquilo. Então são várias temáticas, né? Eu falei assim, é uma dança engajada no sentido não partidário, mas político, de combate aos preconceitos, enfim, uma dança libertária, eu diria. Como que vocês conseguem fazer essa conversão, né? Não é fácil com o corpo. Em primeiro lugar, é interessante, né, pensar que assim, o que a dança contemporânea também permite, né? Essa autoria. Então, cada coreógrafo contemporâneo é autor do seu próprio trabalho. Isso acho que vai muito ao encontro do que a gente está. E no caso do Maírton, né, que ele recebeu o apoio do Prêmio Klaus Viana, a gente então teve mais tempo de fazer uma pesquisa. Acho que o Fábio pode contar depois como é que foi surgindo essa dramaturgia. Mas a gente faz parte de uma trilogia que a gente tem no trabalho, que é mais recente, a partir de 2015, que nós vamos pesquisando muito essa ideia da violência na cultura do macho. Então, o Maírton, ele fala especificamente da violência contra os homossexuais, e agora acabou de estrear agora e abrir um outro trabalho, que é o Ana Bastarda, que fala da questão das mulheres, também a violência contra as mulheres, né? E no futuro a gente quer fazer mais um, que seria essa violência da cultura do macho em relação às crianças, que é um dos nossos focos também, principalmente para os educadores. Muitas vezes a gente está na sala de aula, a gente não tem noção de quanto a gente está educando crianças homofóbicas, machistas, racistas, né? Então a dança vem nesse sentido, porque ela não é mediada pela palavra, então a mediação vem direta no corpo. E como ela ainda tem, a gente propõe ainda essa interatividade, essa experiência corporal, que pode ser muito libertadora também, né? Vocês falam com várias faixas etárias, né? Eu vejo que vocês trabalham com educação infantil, vocês estão lá na escola da prefeitura, né, no SEI, no MEMEI, mas trabalha com ensino médio, ensino fundamental e logicamente com os adultos, com nós geral, adultos, né? Nos teatros de São Paulo. Alguns princípios permanecem, é muito interessante pensar. Às vezes eu também acho nosso trabalho assim, nossa, mas o nosso norte continua sendo Paulo Freire, né? Propor o diálogo ele propõe um certo equilíbrio, né, entre essas partes, né? Então, quando a gente construiu o nosso trabalho, a primeira coisa que a gente pensou
A plateia está lá, não vou fingir que ela não está. Ela está lá, ela está do outro lado, ela está assistindo, ela existe concretamente. Então, ignorar a plateia não dá. Então, como é que a gente vai conversar de modo a tocá-la? Mas isso é muito da educação. Se você não olhar quem está na sua frente, você não tem o que propor. Se você não respeitar os saberes de quem está ali com você, você acaba fazendo um grande monólogo, né? E os nossos públicos tão diversos porque eu acho que a gente tem... O mundo é diverso, na realidade. Ou seja, as realidades são tão múltiplas, os interesses são tão impactantes. O caso do Maírton que você citou. Eu estava no jornal, encontro uma notícia com o seguinte título: policiais prendem assassinos de homem encontrado em pacote. Gente, o jornal Estado de São Paulo, uma manchete dessa. Vou ler a notícia, é um crime patrimonial, 2 caras sequestram um terceiro, levam para uma casa, acabam matando o sujeito. Na última linha dessa notícia está lá que Maírton, que é o nome do espetáculo, Maírton era homossexual. Mudou completamente aquela relação entre aquelas pessoas. Eu olhei, eu reli a notícia e falei, não, pera lá, isso aqui não é um detalhe. Isso aqui não é uma coisa aleatória na notícia. Isso aqui muda completamente essa notícia. Essa notícia me impactou, eu comecei com uma série de poemas a respeito dessa notícia, ou seja, como transformar aquilo, digerir aquilo por meio da arte, não é? Mas, ao mesmo tempo, me vinha uma certeza, tem uma parte dessa história que aconteceu entre aqueles corpos, naquela casa, e que só os corpos podem contar. E aí que eu acho que começa a dramaturgia para a dança. Quando a gente pensa uma história, um acontecimento, um fenômeno que só o corpo pode dizer. Essa é a dramaturgia para a dança. E aí essa série de poemas se juntou com a dança e deu o espetáculo que você viu. Que não é o bailarino declamando, é uma voz em off, que é a minha, declamando ao vivo esses poemas. Ou seja, de novo, aquela perseguição da poesia como arte de performance. Eu estou numa performance ao vivo, declamando enquanto eles estão dançando. Então, a poesia entra quase como no lugar da música, no lugar da iluminação. Ou seja, você está vendo uma cena, escutando um texto, você vê aquela cena de maneira diferente, né? Então, a poesia encontra esses lugares dentro da arte de performance, que é a arte da dança, essa arte ao vivo, né? Eu queria até voltar um pouquinho na questão da faixa etária, né? Nós temos algumas vezes umas dificuldades com a imprensa, mas é infantil ou não é infantil? Não é adulto ou não é adulto? Os espetáculos como o Maírton, até pela temática, a gente é a partir de 14 anos, mas a gente tem uma linha de trabalho que a gente chama dessa linha mais lúdica, interativa, né? A gente não gosta de dizer que ela é para as crianças de tal a tal faixa etária, porque assim, o que a gente gosta mais, o que é mais interessante, é justamente quando a família inteira está junta dançando. Então seria essa ideia de que não é uma arte para a criança, mas é uma arte com a criança, uma arte que inclui também a criança, junto com o pai, junto com a avó. Eu lembro de alguns espetáculos, às vezes você entra a avó com uma criancinha de 2 meses dançando, né? Então essa ideia de... Porque a sociedade não é assim, a sociedade não é fragmentada por faixas etárias, né? É infantil 1, infantil 2, infantil 3. Então os melhores momentos, acho, dos nossos espetáculos, quando a gente pode, é justamente conseguir juntar adulto, adolescente, criança, dançando. É quase uma vez uma pessoa falou isso do nosso espetáculo, ele saiu do espetáculo do Coreológica, né, assim, aí gostaria que o mundo fosse assim, né? Crianças, adultos, jovens, idosos dançando juntos e descobrindo a sua própria dança, né? Então, nesse espetáculo que a gente está vendo aqui, o Coreológica, isso acontece. A gente tem espetáculos mais recentes, que é o Trio, o Coreo, que são jogos em cena. Então, a gente tem estudado muito esses jogos, porque a gente brinca em cena e ainda tem uma cara de fruição de espetáculo. E todo mundo junto. E pensar muito nessa ideia que vem também do background, nosso background de educação, né? Quer dizer, a criança, ela não se educa sozinha, ela tem a mediação do adulto o tempo todo, ela tem a mediação social o tempo todo. Então, todos são princípios que entram na hora da gente coreografar. Isso que o Fábio falou também, né? Com quem eu estou conversando? O que essa pessoa traz para a minha dança? E eu dancei durante muito tempo Coreológicas Ludos, né? Que foi o nosso primeiro trabalho, né? E essa ideia, como é gostoso, e eu me sentia muito confortável por ser professora também. Quando a criança entra para dançar,
eu estou numa outra cena, porque eu tenho naquele momento olhar o movimento daquela criança, daquele adulto, o que ele está me sugerindo, para ver como é que eu respondo dançando também. Então, é todo um processo de criação em loco mesmo, né? Que faz parte um pouco dessa ideia do que seria educação, nesse diálogo constante. Só que aqui a gente está dialogando corporalmente, né? Outro tipo de diálogo, mas é mais esse com a criança e não para a criança, né? Isso para a gente faz uma diferença muito grande, né? Pensar que a gente está com o nosso público. Tem aquele espetáculo que você viu, em geral, uma das coisas que é muito difícil para nós é que como é que você faz 200 crianças dançarem? Então, sempre que a gente pode, a gente está com grupos menores, para esse diálogo corporal na dança poder realmente acontecer, né? E isso deixa a gente um pouco, às vezes, fora do mercado. Porque o que o patrocinador quer, quantas pessoas? A gente fala assim, mas nós não somos números, né? E a gente, vamos perguntar o que elas sentiram, como elas se comportaram, que percepção elas tiveram. E às vezes nem sempre isso se encaixa ao modelo de venda, vamos dizer assim, que as pessoas estão acostumadas, né? Mas é uma dificuldade que a gente encara Não é? E apoia, né? Para a gente conseguir ter esse trabalho mais minucioso mesmo, de olhar cada pessoa, né? Então, então a gente tem essa linha que o Fábio falou, que a gente chama da linha temática, né? Que o Maíro tem um deles. A gente recentemente também teve um que chamava Nós S.A., um espetáculo que falava sobre a especulação imobiliária e que foi inspirada justamente no bairro, né? O Caleidos, a companhia de dança, tem sede no Instituto Caleidos, que é ali na Lapa. E faz cerca de 1 ano e meio, a Lapa caiu. Assim, foi abaixo. E nós vamos fazer um espetáculo por conta da especulação imobiliária, que acabou destruindo vários teatros de São Paulo. Teve um momento que, de especulação imobiliária, que nós perdemos vários espaços culturais. Isso, e a nossa rua caiu. Ah, então, também, de vocês também. Também, a gente fez espetáculos falando sobre especulação imobiliária e toda a situação política. Né? Então, tem essa linha que E deve ser um desafio você colocar essa temática na dança, né? Como você expressa isso através do corpo. E, na verdade, né, acho que é o jeito que a gente sabe fazer isso, né? Mas esse chamava um espetáculo para falar Nós S.A. Remetente à revista, que era Você S.A., a gente falou assim, e o Nós S.A., como é que fica, né? E foi bem na época também do impeachment do ano passado. Então, a gente trouxe todas essas questões para as pessoas poderem vivenciar, experienciar isso corporalmente, né? Que é bem diferente da gente estar lendo um jornal ou lendo um livro, uma matéria sobre o assunto, né? Sim, teve mapas urbanos também? Mapas urbanos. São 5 cenas. Mapas urbanos é uma dramaturgia interessante também, como eu estava falando. Para mim, a dramaturgia para a dança, ela começa a partir do lugar do corpo. Em que lugar que está o corpo nessa história? Né? E uma pergunta inicial para a gente é em que lugar que está o corpo na cidade? Que lugar é específico para o corpo na cidade? Né? Nós descobrimos que o lugar do corpo na cidade é a calçada. Né? Aliás, a palavra calçada vem de calçar, de calcar, do calcanhar, né? Aquele lugar ali para você pôr seu corpo. E a faixa de pedestre, que antigamente chamava faixa do cidadão. E agora não é mais do cidadão, é faixa do pedestre. Você é uma outra coisa, você é um não guiante, você é um cara que não tem carro. É diferente, né, esse lugar. E a gente pegou justamente esse trecho urbano, que é uma calçada, a faixa do pedestre, que não é mais... E a outra calçada. Esse é o lugar do corpo, é isso que a cidade quer do seu corpo. Não atrapalhe os carros, né? E a gente fez 5 cenas que acontecem na faixa. A gente apresenta dentro do teatro, então a gente reproduz esse espaço em cima do palco, mas podemos apresentar na rua também, se tiver uma faixa. Mas essas 5 cenas levou a gente para uma discussão de que o que o corpo pode fazer nesse espaço, não é? Como desfuncionalizar, como não ser mais uma massa passando por esse trecho e não atrapalhando os carros. E a gente construiu a brincadeira na faixa, que é uma brincadeira que a maioria das crianças fazem, as mães apressadas arrastando e o menino quer brincar na faixa. Nesse é bacana que a gente tem uma coreografia, a gente coreografou, faz as nossas lembranças da brincadeira, vermelho, vermelho, branco, 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 preto, 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 a gente recoreografou isso e depois de cada proposição que os artistas dançam, o público é convidado. Então vamos convidar para dançar suas brincadeiras na faixa. Sua brincadeira na faixa. É tudo dentro de uma performance. Então quem não está dançando também continua assistindo no espetáculo. Essa que é a diferença de uma... E acaba sendo uma grande brincadeira, uma grande celebração, né? A cena do guarda-chuva. A do guarda-chuva, que é uma cena bacanérrima.
que nasceu da Isabel, viu uma cena, falou, eu vi uma coisa interessante, que era o quê? As pessoas tentando se organizar com o guarda-chuva, atravessando a faixa. Foi uma vez subindo o metrô Santa Cruz, né, Fábio? Subi o metrô no dia de chuva, quando a gente aquele mar de guarda-chuva, talvez isso aqui um dia vai virar dança. É onde a gente se inspira, né? No cotidiano mesmo. Eu falei, isso aqui um dia... E ficou essa imagem. Mas olha que interessante. né? A sacada na dança, e até para a gente permear essa coisa da dança que a gente faz como política, né? Às vezes a política parece algo muito carrancudo, muito chato, muito panfletário. O que a gente descobriu assim, que o que é incômodo ali? São 30 pessoas tentando passar com seus 30 guarda-chuvas, a gente se tromba. E aí a gente começou a estudar essa cena e a Isabel viu que se a gente segurasse o guarda-chuva, a gente poderia atravessar sem se molhar. Se eu não tivesse um guarda-chuva e você outro, se a gente partilhasse os nossos guarda-chuvas, se eu posso segurar 2 guarda-chuvas e você passar. E você segura o próximo e eu passo. E aí foi bacana que uma professora que veio com o grupo de alunos dela da Escola de Aplicação da USP, né? Ela falou assim, é aquela cena do guarda-chuva solidário. Eu falei, nossa, ela deu o nome, a gente não tinha dado, mas ela deu esse nome. Porque fica aquele mar de guarda-chuvas e as pessoas... As pessoas andam e os guarda-chuvas ficam parados porque as pessoas estão segurando. Sim, Isso é uma mensagem política muito clara. Se a gente partilhar, se a gente cooperar, se a gente enxergar o outro, ninguém se molha. Então é uma cena tão simples e é uma cena altamente política. É quase uma via indireta, né, para você trabalhar as questões mesmo da urbanidade, da solidariedade, da mobilidade, né? Como é que é assim? Então, a partir da arte, a gente vai conseguindo trabalhar de uma forma indireta, que às vezes até é muito mais potente do que a gente ficar fazendo alguns discursos. Né? A gente percebe as pessoas que passaram por cá. Tem gente que se emociona muito. A gente se emociona muito, né? Quando a gente está ali debaixo daqueles guarda-chuvas e pensando que isso é São Paulo, né? Posso contar aí Fala. Eu quero fazer, muito interessante isso, e tudo tem a ver com a dança, logicamente. E Isabel, hoje a dança, houve uma alteração na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que introduz também a dança como um conteúdo hoje obrigatório no currículo escolar, como a música, a dança, o teatro e o cinema, né? As artes visuais. Artes visuais. Artes visuais. As são essas. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo agora, mas na volta eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha dessa mudança? Estamos de volta com o programa Assembleia Convida e conversando hoje com a Isabel Marques e com o Fábio Brasil sobre dança, sobre educação e sobre política. Isabel, estava falando sobre as mudanças na legislação, na LDB, que é a Lei da Educação, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que agora traz a obrigatoriedade de conteúdos como música nas escolas, como teatro, né, artes visuais. Eu queria saber, na área da dança, você vê alguma mudança? Você que visita escolas, faz esse trabalho com escolas, você vê alguma experiência bem-sucedida nesse sentido, da implantação da dança? Já virou conteúdo nas escolas? Olha, eu acho que passava a falar um pouquinho da legislação, né? Acho que essa é uma conquista, né? Pensar que eu estou há 30 anos, né, de carreira, né, puxando essa fila, justamente com a Federação de Arte e Educadores do Brasil, abaixo-assinado e Assembleia. Então, um movimento muito grande, né, não só dos professores de dança, mas também dos professores de arte, para ela ser oficializada no currículo, né? Agora, a partir de agora, eu acho que tem os grandes desafios. Quem é que vai ensinar dança? Né? Quer dizer, nós não temos ainda o número de licenciados para cobrir todas as escolas públicas, muito pelo contrário. Oficializando as 4 linguagens artísticas, qual é o diretor que quer 4 professores de arte na mesma escola? Né? Quer dizer, tem uma luta aí com as outras disciplinas, porque a rigor teria que ter um professor de teatro, um professor de artes visuais, um professor de dança e um professor de música, né? Porque a gente sabe muito bem que se você fez alguma dessas disciplinas, você não é polivalente. Então, esse é outro grande desafio. Como é que a introdução dessas 4 linguagens na escola não se torna uma grande polivalência? Um professor trabalhando com todas as linguagens artísticas. A gente sabe que isso é muito complicado. Essa é a mesma coisa que falar de um professor que estudou inglês, que agora ele vai poder dar russo, alemão,
tá certo? E Tcheco. Agora, só para exagerar um pouquinho, né? Quando a gente fala isso para o professor de língua estrangeira, ele fala, não, de jeito nenhum, me formei em inglês. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem que, não, me formei em dança. Minha área não é artes visuais, né? Mas teria esse mesmo paralelo, que se formou em inglês, é muito complicado trabalhar com o alemão, caso não tenha feito isso também, né? Então, tem esse desafio, grande desafio da formação de professores atual. Quem vai ensinar dança? Quem vai ensinar teatro? É o mesmo professor? Vai aumentar o número de professores contratados para aquela escola? Como é que essa grade curricular vai se reorganizar em função dessa legislação? Tem que ter bastante coisa, né? E outra coisa é a própria estrutura física da escola, né? Até hoje que a gente trabalha mais com os professores de arte, até hoje eles não têm uma sala para poder trabalhar de artes, que é atualmente os professores estão na escola. O que eles mais reclamam, né, de uma sala ambiente. Então a gente fala que o professor de arte na escola, ele é um ambulante, né? Ele vive carregando cesta, som, cadeira, arco, né? Ele nunca tem um lugar para trabalhar. Enquanto não só a dança, mas a arte requer esses espaços próprios para o trabalho, né? Até mostrar aqui, por exemplo, esse é o nosso espaço lá no Instituto Caleidos, né, na Lapa, que é um espaço de aula e que ele se transforma num espaço cênico de criação. Então, assim, pensando em termos de escola, seria mais ou menos isso. Esse é o espetáculo Maírto, né, que a gente estava falando no outro bloco, dessa dança que tem não só essa conotação muito política, né, contra a homofobia, mas essa poesia em diálogo com a dança o tempo todo, né, que o Fábio estava falando para vocês. E como é bom a gente poder manter o espaço que é nosso, né? Isso foi possível, né, viabilizado, por exemplo, esse espetáculo foi com o prêmio Políticas Públicas mesmo, né, foi com o prêmio Klaus Viana, e a gente tem agora, desde 2008 também, sendo contemplado com a Lei de Fomento à Dança, que permite a manutenção do espaço, que é um projeto de criação. Não sei se a gente pode falar um pouquinho. E espaço de pesquisa, né? Que a gente tem que ter uma continuidade de pesquisa, uma política pública que apoie essa pesquisa na área de dança e, no nosso caso, fazendo essa interface com a escola o tempo todo. Muitas dessas pessoas que estão aqui, a gente traz muitas escolas para assistirem os espetáculos, né, para poder ter uma discussão posterior, né? A gente continua nessa atuação na escola pública, trazendo as escolas para esse espaço, né? Fábio, quando eu fui vereador aqui em São Paulo de 2001 até 2007 e participei ativamente da aprovação da Lei de Fomento ao Teatro e depois entrei no debate também da Lei de Fomento à Dança, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de financiamento de cultura, mas na área de vocês, na dança, de onde que vocês buscam os recursos públicos? Sei que tem uma grande crise hoje no Brasil, mas até então, de onde vocês conseguiam algum tipo de financiamento, se é que conseguiam, do poder público? Olha, a política pública, de modo geral, para a arte, eu acho ela pouca para a potência que tem. E a minha experiência específica é em relação à Lei de Fomento à Dança, por ter participado das discussões, ter participado ali do processo que gerou o pensar essa lei, como seria construída. Mas o que eu acho que é fundamental pensar nesse papel é que arte estamos falando. Se é uma arte que vai se viabilizar no mercado, se é uma arte que tem uma potência de mídia, se é uma arte que ela tem um processo de compra e venda mais claro, eu acredito que ela se garante. Mas o que a gente produz, e muitas companhias produzem, não é exatamente só o processo artístico, não é só o trabalho que a gente vê na imagem, não é só o trabalho que vai para cima do palco. São processos de pesquisa, não é? Vamos pensar assim, qual supermercado vai querer patrocinar um trabalho que nasce da leitura de uma notícia de um crime homofóbico, tá certo, que vai trabalhar com poesia e dança contemporânea. Para 50 pessoas. Ah, sim, e é um trabalho que eu vou fazer para 50 pessoas. Para ele poder ter esse impacto que ele tem, ele precisa ser para pouca gente. Eu preciso das pessoas perto desses corpos, desses 3 meninos que a gente viu aqui na imagem dançando. Muito bonitos, muito bacanas, eles estão num tablado elevado, a gente buscou um lugar de aproximá-lo da luta de boxe, da luta do MMA, esse trabalho. Todo esse impacto, ele não vai... Eu teria que comprar ingresso... Se eu fosse cobrar ingresso dessas pessoas para viabilizar o trabalho, seria R$2.000 o ingresso. Esse tipo de trabalho, com o impacto que ele precisa ter, ele só é possível se você encontrar o financiamento público.
ou seja, é somente o Estado como um dever de financiar pesquisa, de financiar a possibilidade de criação de pensamento, porque muitas vezes fala assim, mas por que a gente vai pegar verba pública para fazer pesquisa em dança? Porque a pesquisa em dança é uma pesquisa em pensamento, é uma pesquisa em relação, é você explorar um campo muito pouco explorado, né? Que é o campo da sinestesia, é o campo do entendimento, é o campo da transformação que a arte propõe. Isso eu acho que é dever do Estado trabalhar com arte de pesquisa. O atual secretário municipal de Cultura, ele entende que o fomento é uma forcinha, eu pego um dinheirinho para fazer a minha arte e conseguir vendê-la no mercado. Ele entende que fomento é uma forma de start. Ele pensa como uma empresa, que eu vou montar uma empresa pequenininha e vou correr atrás do mercado para vender o meu produto. Então, o que eu tô recebendo do Estado é uma espécie de BNDES que vai propiciar que eu faça um produto vendável lá na frente. Isso não é o processo da arte, não é? O processo da arte não tem necessariamente um produto lá na frente vendável. O que nós estamos construindo é pensamento, é relação, é ideia, é crítica, é provocação, não é? Eu estou produzindo o que a gente chama de problematização da sociedade. A pessoa não sai de um espetáculo desse, não é? Da mesma forma como ela entrou. Quando passa uma pergunta, né? Essa moça que começa toda bonita, começa toda mulher objeto e termina, né, vestida, segurando uma pergunta, o que mata aquele homossexual? Não quem, a pergunta é o que. Isso é produzir pensamento, isso é produzir discussão. Isso interessa ao mercado. A lógica do mercado não tem nenhum interesse nisso. A sociedade tem, a cidadania tem. Não é? E a gente quer desestabilizar justamente, né? Agora que perguntam o que matou Maírton, outra pergunta que ela passava, né? Não é? Ela assim, passa com perguntas... Com perguntas assim, e se fosse o seu filho? E se fosse seu filho? O feminino te incomoda? Né? Ela diretamente jogando a pessoa para pensar a respeito de si própria e atuando no mundo, né? Não é? Eu penso que é papel da política do Estado manter essas discussões vivas, manter essa possibilidade tão sutil de discussão. Eu penso que os fomentos, eles não têm necessariamente que chegar num produto, produzir uma mercadoria que vá se viabilizar no mercado. Esse não é o papel do fomento, ela pode vir ou não. A política pública para a dança, a política pública para as artes de modo geral, é viabilizar trabalhos de pesquisa. E pesquisa demora. Pesquisa demanda tempo, pesquisa demanda um nível de continuidade que não é falar assim, então faz um prêmiozinho, liga esse prêmio a 10 apresentações gratuitas no teatro tal. Isso não me permite ter um bailarino 1 ano para trabalhar. Não me permite falar para esse bailarino, olha, você vai ficar às terças, quintas e sextas, você vai estar com a gente das 2 da tarde às 8 da noite. E eu vou poder pagar mensalmente um tanto para você disponibilizar esse tempo. Quando o Fábio fala no processo de pesquisa, né, que é um processo de pesquisa que passa pelo corpo, que é viabilizado pelo corpo. E qualquer transformação corporal, ela é muito lenta. Ele exige muito trabalho, muita dedicação, porque não é exercício. Esse trabalho que a gente faz, eu fico lá me exercitando a barra todos os dias, né? Tem uma pesquisa interna, tem uma pesquisa de sensação, tem uma pesquisa como é que esse movimento vai gerar significado, que significado vai trabalhar com essa poesia. Então é uma coisa muito longa e requer o trabalho diário. Né? Quer dizer, eu sei que todos os trabalhos são diários, mas assim, se você... Um fim de semana, para quem dança, é uma diferença imensa no corpo. Você não volta, se você não fizer nada durante o fim de semana, você não volta mesmo na segunda-feira, né? Então, com todo esse apoio, né, essas políticas, né, de apoio à dança permitem que as companhias mantenham elencos, né, que é uma coisa que antes do fomento não existia,
o elenco, assim, um dos maiores prazeres nossos, né, em 20 anos, né, quando começou o projeto diferente, eu falei assim, gente, que delícia, hoje eu vou sentar, eu vou fazer transferência. Pagar bailarino, pagar né? bailarino pelo trabalho que ele está fazendo, né? Porque antes, eles são profissionais são da todos arte, profissionais, da dança, né? Isso. Se prepararam, estudaram. Todo mundo acha que, assim, que o espetáculo acontece sem o preparo anterior. Não, você já ensaiou muito, já preparou muito para aquele resultado estar ali, né? E as pessoas, a gente chega para começar o espetáculo, você já chega 2h30 antes. Então, muitas vezes, né, marcam espetáculos para a gente, mas vai ter um espetáculo meia hora, para dizer, não, meia hora antes eu estou me preparando para poder entrar, né? Então, se você não tem essa possibilidade de se manter, fica bem mais complicado, né? A gente tem visto... Não, que eu só, ainda dentro desse perfil de ideias, quando a gente conseguiu aprovar na Câmara dos Vereadores a Lei de Fomento à Dança, né, bem como a Lei de Fomento ao Teatro, já tem a Lei de Fomento ao Circo, a dança, eu lembro bem que era... a gente podia estar falando com boa vontade, a gente estava falando de 20, 30 companhias estruturadas para concorrer a esses prêmios. Tanto que a Lei de Fomento à Dança fala em 30 grupos por ano. Porque a gente calculou que a gente pensou, olha, ligado à pesquisa, ligado à dança contemporânea, ligado a uma certa construção de pensamento, 30 é um número com o qual a gente consegue lidar bem, né? Pensando em 30 premiações por ano. Hoje, em São Paulo, 10 anos depois, eu falo, sem susto, você tem pelo menos 120 companhias de qualidade, aptas a ganhar um fomento. Quando eu digo aptas, eles têm pesquisa própria, eles têm um trabalho continuado, eles têm um caminho de construção estética muito definido, né? Companhias menores, companhias mais longevas, a nossa é uma companhia que já está... né, com uns 20 anos agora, já está fazendo 21, né? Tem outras companhias com 25, com 30 anos. Né? E o que essas companhias faziam antes do fomento? Fazia o que dava, fazia tudo com uma dificuldade, fazia e não fazia com a qualidade que a gente faz quando a gente tem a possibilidade do recurso público. Né? Que a gente devolve ao público. Assim, né? Não fica para nós, né? Não é, a gente brinca, Isabel, sempre brincamos que nós somos os Robin Hood, né? A gente ganha prêmio na educação, investe na arte, ganha prêmio na arte, investe na educação. Né? A gente fica trocando. E a diferença, né? do programa de fomento é que não é produção de espetáculo. Você tem também a produção de espetáculo. Em geral, as companhias apresentam projetos. Né? Esse nosso último projeto que acabou de terminar chamava Lapa, Eu Vou a Pé. Era todo um projeto, então tinha, sim, uma das finalidades ali era a construção de espetáculos. A gente trabalhou com as escolas, a gente trabalhou com a mobilidade, ciclo de palestras, seminários. Então sempre o fomento ele vem, né, com outras contrapartidas para a população muito bem pensadas, articuladas ao fazer artística. É diferente de um prêmio. Quando você ganha um prêmio, você faz o espetáculo e apresenta. Quando você concebe um projeto, você envolve toda a comunidade, você envolve outros participantes, envolve outros profissionais, né? Então é uma coisa muito maior e acho muito mais interessante mesmo para a cidade, né? Quando, Fábio e Isabel, queria que vocês me respondessem o seguinte, agora com toda essa crise econômica, política que nós estamos vivendo, com os cortes orçamentários, o MEC quase desapareceu recentemente, o governo Temer extinguiu, depois voltou atrás porque nós fomos às ruas, vocês artistas sobretudo, foram às ruas, quero dizer que eu sou testemunho da participação de vocês em muitos movimentos de resistência da cultura, da luta pela manutenção do orçamento, mas, enfim, cortes orçamentários terríveis do ponto de vista cultural do MEC. O PROAC aqui está totalmente reduzido também no seu aspecto orçamentário. E na cidade de São Paulo nem se fala. O que o prefeito Dória fez foi um crime contra a cultura, congelou quase metade do orçamento. Eu digo o seguinte... É lógico que tem um impacto terrível na cultura como um todo, mas e na dança também? Vocês foram afetados por essa política de cortes, que eles chamam de ajuste, de congelamento? Olha, quando você fala assim, puxa, foi congelado quase metade, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente está nessas discussões, metade do quê? Metade de uma coisa que é menos de 1% do orçamento da cidade. Ou seja, a cultura toda, a cultura cheia, com a bola cheia, não chega a 1% do orçamento. Exatamente. Não é? Então,
Se a verba tivesse sido colocada integral, seria menos de 1%. E aí, esse menos de 1% cortado pela sua metade, não é? O que acontece, ele vai pagar as contas, vai pagar funcionário, manter alguns programas, mas é aí que está. O que mais me chama a atenção desse processo todo é, né, no caso do município, que é onde eu consigo enxergar com mais clareza, né, não é uma ação de gestor, porque um gestor, ele não se preocupa com 0,5% num retorno tão grande que a cultura sempre deu. Se você pensar na cultura como um todo, nos fomentos da dança, aí eu falo porque esse eu tenho mais acesso, mas o fomento ao teatro, o fomento ao circo, o retorno para a cidade é imenso. Então, se ele fosse um olhar de gestor, né, ele olharia que o retorno que ele tem com esse 0,5% não vale a briga. O desgaste que ele está tendo com o secretário não vale a briga. Mas, na realidade, então, ele se vende como gestor, mas é uma opção política. É uma opção política por uma cultura empobrecida, é uma opção política para romper continuidades de trabalho, é uma opção política para calar vozes discordantes, é uma opção política. Então, não se venda como um gestor. Ele é um político, como outro qualquer, fazendo opções políticas. E a opção política clara que está aí é silenciar. Silenciar aqueles que estão produzindo cultura nas periferias, silenciar, sair um fomento à periferia importantíssimo. A última legislatura, antes da atual, aprovou uma lei, né, dos fomentos da periferia. Os vereadores construíram essa lei de acordo com aquilo que estava na discussão mais quente do momento. A cidade acolheu essa lei, entendeu a importância do fomento às periferias, entendeu a importância de se aplicar dinheiro nos processos de cultura da cidade. E, de repente, você tem um corte que atinge principalmente esse fomento. Esses cortes vão atingir a continuidade dos projetos, das companhias de dança, dos projetos artísticos, da continuidade de elencos, porque agora assim, termina o projeto, você não tem como pagar elenco, cada um vai, e não é que eles vão para outras companhias, vai todo mundo fazer outras coisas que não cultura. Né? E parece uma coisa muito de caso pensado, né? Quando você quebra essas continuidades, você quebra um processo histórico, você desenraiza as pessoas. Com certeza. Né? Quando você desenraiza, né, fica, vamos dizer, a força de ação e de comprometimento, de crítica também se vai, né? Então, estou vendo isso, essa quebra, né, que foi não só o fomento, né, mas a quebra dos programas vocacional, do programa do PIA, que estavam já com uma continuidade de trabalho, de pensamento, e sempre se aprimorando, né? Essas pessoas não foram chamadas novamente para assumir os seus cargos. Chamaram outras pessoas. Nós tivemos prejuízos assim tenebrosos. E aí você vai desenraizando as pessoas, né? E criando isso, assim, não tem mais história nesse país, né? Eu tô aqui quase sempre, né, falando do plano municipal, porque o Estado também é bastante encolhido na sua cultura, né? Você citou o PROAC, né? O PROAC, ele, olha, eu falo que na capital tem uns 120 grupos aptos a serem fomentados, como a gente fala, não é? E você tem 4 prêmios para dança que vão servir a capital de São Paulo e 4 prêmios para o interior. Para cada edital, né? Para cada edital. Então, a cada edital do PROAC para dança, são 8 prêmios, 4 para a capital, 4 para litoral e interior. Eu vou esquecer de discutir a capital. Você olha o estado de São Paulo, com a potência do estado de São Paulo, com o volume de recursos que se gera num estado como São Paulo, e você fala que litoral e interior tem direito a 4 prêmios. Então, alguma coisa você tem que estar falando. Ou que o litoral e o interior não tem produção para além de 4 prêmios, né? Então, cidades como Campinas... A gente sabe que não é isso, não é bem assim. Pensa nas cidades que você tem no interior de São Paulo, com a potência que elas têm, e aí você fala, 4 prêmios basta? Ou alguma coisa está errada? Ou seja, será que não se produz recurso suficiente para aumentar, para no mínimo dobrar 16 prêmios, e ainda seria muito pouco? Com valor maior, né? Porque o valor também é totalmente irrisório. Isso tudo mostra essa contradição e uma concepção totalmente de cultura ligada ao mercado, né? E os cortes são criminosos, eu diria.
tanto o corte aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e da cidade de São Paulo, até porque a cultura é um direito da população, ela não é uma assistência, não é um favor que o Estado está fazendo, ela tem que financiar, a Constituição Federal obriga todos os entes federativos a financiarem a cultura, as leis de fomento, né? E nós estamos tendo prejuízos imensos. Então, o investimento em cultura é o mesmo da educação. Quando você investe em cultura, você investe na sociedade e, sobretudo, na formação de uma cidadania ativa e crítica. Isabel e Fábio, nós estamos chegando aqui, estourou o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer vocês pela presença, por vocês terem contribuído com esse debate importante sobre dança, educação e política, mas, sobretudo, parabenizar vocês pelo trabalho libertário que vocês têm realizado ao longo desse tempo, da formação que vocês têm dado. Eu trabalho muito com educação e ouço falar muito bem do trabalho de vocês, os nossos professores que já tiveram a oportunidade de trabalhar com vocês, das escolas que vocês trabalharam também, eles falam muito bem, o retorno é muito positivo. Então, eu só tenho que parabenizar vocês pelo trabalho na área da dança e pela militância também em defesa da cultura geral que vocês têm feito aqui em São Paulo. Muito obrigado, viu, pela presença e continuem sempre com esse trabalho crítico, libertário e emancipador na linha de Paulo Freire, o nosso grande mestre da educação. Muito obrigado. Obrigado.